Boa tarde, gente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Angelita Correia. Eu sou arquiteta, também sou técnica de enfermagem. E um dia eu explico para vocês como foi essa transição aí de uma carreira para outra, mas hoje o meu vídeo em específico é para falar sobre o diagnóstico do autismo. E para começar a falar sobre o diagnóstico do autismo, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Eu fui diagnosticada já na fase adulta, fui diagnosticada com 34 anos, e foi uma forma bem peculiar, mas vamos voltar lá atrás para a gente poder entender toda a história. Em 2017 eu estava em Minas, né? Atualmente eu moro, né, no Espírito Santo. Naquela época eu estava morando em Minas com a minha família, que eu sou mineira, vocês vão reparar que eu falo pra caramba, como todo mineiro. Amo os mineiros, gente, mas isso é uma característica nossa e é inegável. Quem conhece o mineiro sabe, a gente fala bastante. E como eu repeti, né? Vou repetir, né? Aliás, em 2017 eu estava trabalhando, né, numa clínica de hemodiálise. E quem trabalha dentro de clínica de hemodiálise sabe que troca de turno é uma correria imensa. Você tem que tirar os pacientes que já foram dialisados, colocar os novos, tem que lavar os materiais, então assim, é tudo muito corrido. E foi justamente nessa hora que eu comecei a passar mal. Eu estava fechando o último catéter da minha última paciente na quarta maca. E eu senti um tremorzinho nesses dois dedinhos aqui, ó. Só os dois dedinhos do braço esquerdo. E eles foram aumentando. E eu falei, ainda comentei, né? Eu não tô me sentindo bem. Ela falou, você toma café? Eu falei assim, não, tomei café, tudo direitinho. Ela falou assim, então mede sua pressão. Pode ser que sua pressão tenha caído. Eu fiquei meio assim porque realmente minha pressão é baixinha, mas não correspondia, né, ao que eu sinto quando a minha pressão tá mais abaixo do normal dela. E aí, a quarta máquina de hemodiálise, ela tinha a abraçadeira que você coloca, você mesmo consegue colocar no braço, né? Aperta o botão e ela mede sua pressão. Só que antes de chegar na máquina, eu já perdi as forças da minha perna, das pernas, aliás, dos braços. E a minha cabeça, gente, parecia que tinha um enxame de abelha, assim, ó. Parecia que, assim, era uma tonelada de abelhas lá dentro. E a única coisa que eu consegui fazer foi falar pra pessoa que tava mais perto de mim. Que eu consegui só gritar o nome. Falei Núbia, que era a pessoa que trabalhava, né, comigo na época, uma das pessoas, aliás. E ela falou, senta, senta, senta. Mas eu já não consegui sentar na cadeira que estava próximo. Como eu disse, eu já estava perdendo as forças das pernas. E nesse momento eu já não tinha força alguma, então eu não conseguia ficar sentada. Eu não tinha força em parte alguma do corpo, na verdade. E na correria, né, da troca de plantão, correram, chamaram a enfermeira. E eles tentando, né, me perguntando, né, o que eu tava sentindo. Mas eu não conseguia falar. A minha língua parecia que, assim, foi uma sensação horrível, de você querer falar e não conseguir. O seu corpo não te obedecer. É uma sensação horrível. E me colocaram, né, na cama. Inclusive, deixo aqui uma sugestão para as clínicas de hemodiálise. Gente, vamos trocar as poltronas reclináveis por camas, pro próprio bem mesmo, né, dos pacientes. E no meu caso, isso foi essencial. Então, gente, vocês vão ouvir de vez em quando os miados, tá? Porque eu falei no primeiro vídeo que eu tenho 5 gatos, então de vez em quando vocês vão ouvir um miado. Eu aproveitei que eles estão no horário de dormir para poder gravar, mas a bonita da Sunshine não tá dormindo. Ela tava até agorinha, e agora ela acordou e tá correndo atrás de algum bichinho por aí. Mas voltando, eles me colocaram, né, na cama e perguntando, né, o que eu tinha, eu não conseguia falar. E aí tentaram olhar minha pressão, não conseguiram, e quando conseguiram olhar minha pressão estava 17/9. Ou seja, uma pressão que geralmente era 10/6, estava extremamente alta quando conseguiram medir. E aí eu comecei a hiperventilar,
quis, no caso, né, respirar muito em pouco tempo, né, por minuto, e eu fui ficando sem ar e eu fui colocada no catéter de O2. Eu falo assim que isso, de alguma forma, assim, vocês vão ver nesse relato, assim, a mão de Deus em todo o tempo. Eu fiquei naquele catéter de O2 e chamaram a médica, né, uma das donas da clínica, e ela mediu minha pressão. Naquele momento ela estava 14/9 e pediram para me levar para pronto-socorro. E infelizmente, por negligência médica, perguntaram apenas aonde eu trabalhava. O meu diagnóstico foi dado através do nome da empresa que eu trabalhava. O médico que me atendeu, não vou citar o nome, mas eu jamais vou esquecer ele. Ele falou assim: isso é uma crise nervosa, dá um diazepam para ela. E aí, infelizmente, quando eu estava entrando... Gente, eu já vou adiantar que pode ter momentos que eu vou me emocionar. Infelizmente, quando eu estava entrando na maca, eu vi meu primo, mas eu ainda não conseguia falar. E ele assustou com me ver, né, naquela situação, chegando dentro do pronto-socorro, numa maca. Ele ficou sem entender nada. E aí ele falou: não coloca ela ali dentro, porque o pai dela tá ali dentro também, passando mal, e ele pode piorar. O meu pai, ele tem DPOC, ele tava com crise, né, de bronquite, ele tava fazendo nebulização, mas eles ignoraram completamente o pedido do meu primo e me colocaram no mesmo lugar do meu pai. E eu ficava olhando para ele, com medo dele piorar, e ele olhando para mim sem entender nada, porque eu não conseguia falar. Ninguém sabia o que eu tinha, o que eu tava sentindo. E aí eles vieram, me deram 2 diazepams. E na época eu tinha um namorado que ele fazia hemodiálise nessa clínica que eu trabalhava. E como o médico deu o diagnóstico de crise nervosa, o horário da clínica era bem diferente, não é um horário comum. O médico foi e me deu o atestado do restante do dia. E aí esse namorado meu, o Alessandro, ele falou pro médico: olha, essa é crise nervosa, então dá pelo menos mais um dia para ela, né? Para ela poder descansar. E, gente, eu nunca tinha tomado diazepam na minha vida. E na época minha mãe trabalhava, minha irmã que morava com a minha mãe também trabalhava. E aí o Alessandro foi e me levou para casa, né, dele, cuidou de mim, ele, a família, eles são, assim, excepcionais. Eu sou muito grata a ele, a família dele até hoje, por muito mais do que eles fizeram. Um dia eu vou contar tudo, né? E aí, quando deu 7 horas da noite, ele me levou pra casa da minha mãe, explicou o que aconteceu e tudo. E no outro dia eu tava de atestado, mas eu sentia que a minha cabeça, ela não tava normal. Eu sentia que tinha alguma coisa de diferente. E aí eu fiquei o dia inteiro deitada, ainda sob efeito do diazepam, porque realmente eu nunca tinha tomado, foi uma dose forte. No outro dia, ou seja, eu passei mal na terça, folguei, entre aspas, né? Tava de atestado na quarta. Na quinta-feira, eu tive a mesma coisa. Só que dessa vez, como da primeira eu não consegui falar, eu anotei tudo na tela do celular, deixei pronto para caso eu não conseguisse falar, eles vissem na tela do celular o que eu sentia. E na hora que eu comecei a passar mal, eu simplesmente larguei tudo. Nesse dia eu tinha levado a carteirinha do meu plano de saúde, que eu não vou citar aqui também, porque foram negligentes. E eu fui pro pronto-socorro, porque lá é separado, né? O pronto-socorro do SUS é um de atendimento particular e convênio é outro. E eu saí correndo. E só deu tempo de eu chegar e sentar na poltrona. Precisei novamente do catéter de O2. E depois que eu fiquei um pouco mais estabilizada, graças a Deus, dessa vez eu não perdi a fala. E aí, por Deus,
assim, é sempre a mão de Deus na minha vida. Quem me atendeu foi um estudante de neurologia. E na época eu tinha 29, 30 anos, se eu não me engano. Ele falou, olha, vamos fazer uma tomografia, porque tudo isso não é normal na sua idade. Eu falei, doutor, é a única coisa que eu quero, é saber o que eu tenho. E aí eu fiquei, fiz a tomografia, né? Fiquei esperando o resultado, eles não liberaram o resultado no mesmo dia. E o Alessandro estava comigo, ele tinha feito o hemodiálise e ele estava assim, cansado. Quem faz hemodiálise sabe, né? Ele estava cansado e a gente decidiu ir embora porque já era 4 horas da tarde e o laudo não saía. Porque funcionava assim, você fazia o exame, né, nesse hospital da minha cidade, as imagens iam para Ipatinga e o médico de Ipatinga mandava o laudo das imagens. E aí na sexta-feira, aí esse neurologista, doutor Sérgio, olha, se um dia você assistir esse vídeo, saiba que você foi um anjo na minha vida. Eu acho que eu já te falei isso, mas você foi realmente enviado por Deus naquele momento. E aí o laudo não saiu, né, naquele dia. O doutor Sérgio teve que ir embora, porque a residência, né, que ele fazia era em Belo Horizonte. E ele me deu 3 dias de atestado, porque eu tava supostamente com uma infecção urinária também. E aí, na sexta-feira, eu fiquei em casa e eu acordei, tomei meu banho e comi um iogurte e uma banana. E o Alessandro tinha feito hemodiálise e pegou o meu laudo. Eu pedi ele para pegar o laudo para mim. E ele já chegou na porta da minha casa, já assustado, e falou assim, olha, deu uma alteração, eu vou em casa almoçar, tomar um banho, trocar de roupa e volto aqui para te pegar. E nisso, ele já tinha falado com uma das médicas da clínica de hemodiálise que eu trabalhava. E como Deus é maravilhoso. Gente, é assim, é surreal contar tudo isso. E realmente acho que esse vídeo vai ficar muito longo. O Fernando era casado com a Larissa. O Fernando era o rapaz que arrumava as máquinas dessa clínica de hemodiálise que eu trabalhava. E a Larissa era estudante de neurologia. Então, na sexta-feira, quando saiu o laudo da minha tomografia, sugeriu uma trombose cerebral. E aí o Alessandro já tinha conversado com o Fernando foi e conversou com a esposa, e a esposa conversou com a médica da clínica e mandou eu ir para o hospital urgente e pediram uma angiotomografia. Como eu tinha comido esse iogurte e essa banana, eu precisei ficar no ambulatório, tomando soro, e esperar 4 horas de jejum para eu fazer a angiotomografia, porque deveria ser com contraste. E quando deu 5 horas, que era o último horário, eu fui fazer essa angiotomografia. O Alessandro não saiu de perto de mim, buscou a minha irmã do meio, a Maiara, e eles ficaram lá o tempo todo. A minha irmã ouviu a médica falar alguma coisa, ela entendeu como nave, mas eu fui diagnosticada naquele dia com uma doença raríssima chamada MAVE, que é uma má formação arteriovenosa cerebral. No meu caso, na artéria direita do cérebro, uma das principais. E ali começou a minha saga. E eu fui internada, porque essa MAVE, ela tem nidos que, ao invés da minha artéria continuar sendo uma artéria, foi criado nidos que são vários capilares bem fininhos. Então, vinha sangue arterial, passava por esses capilares finos que não tinha capacidade de receber esse fluxo de sangue porque é muito alto e voltava para a artéria. E eu nunca tive nenhum sintoma. Tem alguns sintomas, né, como convulsão, muita dor de cabeça. Eu lembro uma única vez que eu tive uma dor de cabeça muito forte, mas nada assim, também que precisasse de eu ir para um hospital, por exemplo. E aí, naquele instante, eles já sabiam do meu diagnóstico e não quiseram me contar.
E eu comecei a ficar nervosa, que, gente, eu trabalho no hospital, mas eu detesto o hospital. Eu detesto o médico, eu não gosto. Acho que por trabalhar, né, a gente já fica tanto tempo, né, dentro desse ambiente. E aí, quando deu umas 9 e pouca da noite, eu sabia que o expediente da clínica já tinha acabado, da clínica de hemodiálise, eu sabia. E tava esperando a doutora Raquel, que era a médica que estava responsável nesse dia, para ela poder vir conversar comigo. E como o laudo anterior tinha dado uma suposta trombose cerebral, eu pensei, poxa, eu vou tomar aí uns AES, 15 dias, uns Clexane e vida que segue, tá ótimo. Isso pra mim é fichinha. Só que eu fui ficando nervosa e eu falei com o Alessandro e com a minha irmã, olha só, se a médica não vier conversar comigo, eu vou embora, porque eu já não aguento mais ficar aqui dentro desse hospital. Eu tava lá desde 1 hora da tarde. E aí, finalmente a doutora Raquel veio e chamou o Alessandro e a minha irmã para conversar. E aí eu já comecei. Tem alguma coisa de errado. Vou abrir um adendo aqui só para dizer, quem quiser acreditar, acredite, né? Não sei a fé de cada um. E mais respeito todas as religiões e espero que todo mundo respeite o que eu vou comentar aqui. No momento que eu passei mal, a primeira vez, a minha avó tinha falecido no ano passado, no ano anterior, no caso, em 2016. E eu vi a minha avó do mesmo jeitinho, com a mesma roupa que ela sempre usava, sainha. E de alguma forma, eu sabia que eu ia ter que abrir a minha cabeça. Inclusive, eu comentei isso com uma pessoa que na época era minha amiga, que depois eu descobri que não era. E eu falei, fulana, eu vou ter que abrir minha cabeça, mas eu sei que eu não vou morrer. Eu tinha certeza, já tinham me avisado que eu não iria morrer. Isso dentro de mim, tá, gente? Eu sabia disso, de alguma forma, espiritualmente falando, eu sabia disso. E aí, quando a doutora Raquel chamou, né, o Alessandro e a minha irmã, para poder conversar, logo ela explicou para eles, né, o que eu tinha, e logo em seguida ela veio conversar comigo. Ela falou que eu precisava ficar internada, mas ela não falou mais nada. E eu virei pra ela e falei assim, eu posso ir em casa, tomar um banho, pegar minhas roupas, já que eu vou ficar internada? Eu não tinha noção, gente, da gravidade da minha doença. E eu também não quis saber. Eu não pesquisei absolutamente nada sobre ela enquanto eu não cheguei em casa de alta. Os médicos, aí a doutora Raquel falou assim, não, você precisa ficar internada e a gente precisa de todos os olhos do hospital em cima de você. Eu pensei, pronto, eu tô morrendo, porque esse hospital aqui é um técnico para 8 pacientes, alguns médicos só, e tá todo mundo me olhando com essa cara assustada, enfermeiro, técnico, médico. Eu tô morrendo e não tô sabendo. E aí, ela falou, né, o nome da doença e tudo. E nesse momento pediram a minha internação, o plano de saúde negou. E quando foi meia-noite eu consegui um leito pelo SUS. E aí eu fui internada. E como eu disse, eu nunca tive sintoma algum da MAVE. E no sábado, no caso, né, que eu internei na sexta, no sábado eu comecei a passar mal. Desde de manhã eu já acordei falando com essa colega minha, né, fulana, eu não tô me sentindo bem. E eu tava deitado do lado contrário, o box, né, o cano de oxigênio era assim na parede, eu tava deitado ao contrário, ou seja, os meus pés estavam, né, no rumo do cano de oxigênio. E eu falando, eu não tô me sentindo bem, eu não tô me sentindo bem. E falava com essa colega para poder pedir as técnicas, né, para poderem vir dar uma olhadinha, ou algum médico, e ninguém veio, ninguém apareceu. E quando foi no horário da visita, eu comecei a convulsionar. E ali, gente, a minha mãe tava na porta para poder entrar no quarto. A minha amiga, desde grávida de 8 meses, a minha tia.
todo mundo na porta, vendo eu convulsionar. Eu precisei voltar de novo pro oxigênio. E aí me viraram rapidamente na cama, puncionaram rapidamente, aplicaram a fenitoína e até eu parar de convulsionar. E minha mãe, vendo aquilo, ela pegou, ela tinha saído do trabalho um pouco mais cedo para me visitar, porque realmente assim, eu não sou uma pessoa de ficar passando mal. Então, quando falaram que eu ia internar, né, todo mundo assustou. E aí minha mãe saiu mais cedo do trabalho para poder me visitar e ela virou para eles e falou: do lado da minha filha ninguém me tira mais. E só voltando aqui rapidinho também, um novo adendo. É, quando eu fiz a angiotomografia, eu tive reação ao contraste. E enquanto eu saí da sala da angiotomografia, eu já comecei a ter reação ao contraste, eu já comecei a tossir muito, eu já comecei a sentir a glote fechando. E aí a minha irmã tava comigo, já correu na frente, avisou, né, que eu não tava bem. E eu já comecei a ficar sem conseguir respirar. E ele já, como minha irmã já tinha corrido na frente, né, pra poder avisar, o Alessandro tinha ficado comigo. E aí, quando eu cheguei lá no ambulatório, que até então eu tava no ambulatório, eles já fizeram a hidrocortisona, se eu não me engano, na época, e eu fui voltando, melhorando. A alergia foi passando. Foi onde eu descobri que eu tenho alergia a contraste de iodo. E todos os frutos do mar, mas eu só lembro da alergia aos frutos do mar quando eu já tô comendo. E eu falo que eu brinco de roleta russa quando eu como camarão, porque eu amo camarão. E quando eu saio, que eu já sei que eu vou comer, eu tomo um antialérgico antes, né? Mas quando acontece de eu sair e não saber, eu como e eu falo que eu tô brincando de roleta russa. Então, assim, continuando, né, a próxima parte, eu passei mal, minha mãe falou, né, ninguém me tira do lado da minha filha. E pela lei eu não teria direito, né? Eu já era maior de 18 anos e a minha mãe falou: não tem problema, não importa, eu não vou deixar minha filha sozinha mais. E ela largou o trabalho, largou casa, largou tudo para poder ficar do meu lado. E acabou que eles deixaram porque a chance de eu sobreviver à MAVE era mínima. Então eu poderia morrer a qualquer momento. Porque esse NIDUS, né, que eu expliquei antes, ele, por receber um fluxo de sangue muito alto, ele poderia se romper. E aí eu teria um derrame, né, ou um AVC hemorrágico. E já adiantando, essas 2 vezes que eu passei mal, já eram AVCs que não foram diagnosticados. Foram negligência médica, né? Então você pensa, você tá tendo um AVC e um médico te diagnosticar como crise nervosa. Eu estava com a pupila do olho esquerdo completamente dilatada. Isso é uma das características de AVC. Eu não falava, não tinha força nos braços, não tinha força na perna. Eu estava com todas as características de AVC. E só para deixar claro que depois eu voltei no hospital, porque eu estava com muita dor de cabeça, depois de operada e tudo. E era o mesmo médico que me atendeu. E aí ele se negou a fazer uma tomografia, porque, segundo ele, só em casos extremos que o SUS liberava. E eu falei com ele, eu não morri a primeira vez na sua mão porque Deus não deixou. Mas qualquer coisa que acontecer comigo agora, a responsabilidade vai ser sua. E aí acabei fazendo a tomografia e não tinha nada de errado, e eu vou contar essa outra parte depois. O porquê de tanta dor de cabeça. E aí, como o plano de saúde negou a minha internação, as médicas que eram donas dessa clínica de hemodiálise, elas eram diretoras desse plano de saúde, que começa com U, e elas falaram, né, a gente pode fazer uma carta explicando o seu caso para todos os diretores, pra gente internar você pelo plano e você fazer sua cirurgia pelo plano. E no sábado de manhã eu falei, não, doutora Daniela, eu vou fazer tudo pelo SUS. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Porque se eu for morrer, já que todo mundo tá achando que eu vou morrer, qual a diferença? Eu vou morrer no SUS
vou morrer com plano de saúde. Então não vai fazer diferença. E aí, mais uma vez, a mão de anjo, né? O Fernando veio conversar comigo nesse sábado de manhã, que ele já tinha conversado com a esposa dele, né, a Larissa. E a Larissa falou que lá em Minas chama ESUS, ainda não sei se é o mesmo nome, mas na época era ESUS, que é a central de leitos, né, do SUS. E ela falou que se eu não conseguisse a vaga até na segunda-feira, ela ia tentar que eu fosse para Santa Casa, porque é um hospital escola. E como a minha doença é extremamente rara, para eles seria muito interessante, né, me ter lá, eu fazer o estudo de caso e tudo mais. E assim aconteceu. Meu leito não saiu na segunda-feira, na terça-feira ela conseguiu a vaga para mim na Santa Casa. Ela já tinha conversado com o neurocirurgião, né, de lá, e eles realmente quiseram, né, me ter lá como, entre aspas, estudo, porque realmente é uma doença muito rara. E ela atinge principalmente homens, então assim, eu fui muito sortuda, fui premiadíssima. E aí, eu precisava ser transportada de ambulância UTI. E não tinha. A minha cidade não tinha. E a que tinha era particular e a gente não tinha condição de pagar. E aí, a minha tia foi na Secretaria de Saúde, ela conhecia a secretária de saúde de lá. E eles liberaram uma ambulância daquelas antigas, estilo Fiorino, com uma bala de O2 vazia, sendo que eu precisava estar no catéter de O2. E quem foi me acompanhando, eu deveria ser acompanhada por um profissional de saúde, né, devido à gravidade do caso. Quem foi me acompanhando foi uma estagiária de técnica de enfermagem. E Deus guardou tudo, né, e eu cheguei na Santa Casa na terça-feira. E naquele dia Deus falou comigo, você vai ficar aqui 21 dias. Gravem bem essa informação. Eu cheguei, não tinha vaga na neurologia, mas eles já tinham colocado a minha vaga na cardiologia para quando surgisse a da neuro, eu descer para o andar da neuro. A Santa Casa de Belo Horizonte, para quem não conhece, tem 13 andares, é imensa. E eu já deixo aqui o meu relato que, assim, ela dá de 10 a 0 em muito hospital particular. Gente, eu não tenho absolutamente nada a reclamar de lá. Tudo é cronometrado. Se você tiver um exame 1h da tarde, meio-dia, ou máximo meio-dia e meio, eles estão vindo te buscar. E olha que os exames de imagem eram feitos do outro lado da rua. Você descia de cadeira de roda com 2 técnicos de enfermagem, eles te colocavam na ambulância, te acompanhavam na ambulância, você fazia o exame e eles voltavam te acompanhando de ambulância e você subia pro leito novamente de ambulância. Eu não tenho nada a reclamar da Santa Casa. A única coisa ruim é que eu dei o azar de, na época que eu internei, tá apenas um chuveiro funcionando. E eram 40 pessoas praticamente para tomar banho. A enfermaria, né, tanto feminina quanto masculina, era 40 leitos só de neurologia. E os acompanhantes também, né, precisavam tomar banho. Então eu desenvolvi a técnica de tomar banho na hora do almoço, que era o horário que ninguém ia tomar banho. E quando eu cheguei lá, gente, assim, eu sou muito vaidosa. Então eu ainda gostava de usar minhas roupas normais, né, e tudo. Só que como começou a introdução dos anticonvulsivantes, eu fiquei muito letárgica, muito devagar para falar, para poder andar. Eu desequilibrava com muita facilidade, eu tinha uma sede absurda, eu chegava a beber uns 5, 7 litros de água por dia. E eu tinha que ficar de repouso 24 horas por dia. Os médicos vieram falar comigo que eu não poderia levantar nem para ir no banheiro, nem para tomar banho. Esse tremor foi a Sunshine, tá, gente, que balançou, se balançou aqui na mesa. E o médico falou, né, você vai ter que ficar na cama o tempo todo. Gente, o vídeo já vai dar meia hora, mas eu já tinha avisado que seria longo. E aí, eu falei com o médico, não, pra ir fazer minhas necessidades, eu vou no banheiro. Ele falou assim, olha, por sua conta e risco, porque realmente você corre o risco da sua MAVE romper a qualquer momento.
Eu falei assim, eu não vou morrer. E ele falou, como você sabe? Eu disse, eu sei que eu não vou morrer. E eu sei que eu vou ter que abrir minha cabeça. Ele ficou olhando pra mim assim, né? Meio que assustado. E aí, eu levantava, né? Pra poder ir ao banheiro, pra poder fazer minhas necessidades e tomar meu banho. Só que com o passar dos dias, foi ficando difícil eu usar minhas roupas normais. Então eu adotei os pijamas. E aí eu ficava de pijama o tempo todo. E eu recebia as visitas, né, da minha família e minha mãe, né, do meu lado o tempo todo, dormindo numa cadeira normal. Isso eu acredito que piorou muito o problema de coluna que ela tem, né, hoje em dia. E eu admiro muito ela porque ela largou realmente tudo, absolutamente tudo pra estar do meu lado. E aí acabou que a empresa deu férias pra ela, né? Mas foi tempo suficiente pra realmente eu ficar internada. O pós-operatório, no caso, quando eu recebi alta, ela já tinha que ter voltado ao trabalho daí a poucos dias, né? Mas voltando ao assunto, eu desci para neurologia e aí começou a introdução dos anticonvulsivantes. Eu, de repouso absoluto, tirando, né, os momentos de ir no banheiro. Mas assim, eu sou muito inquieta, muito inquieta. E aí, de vez em quando, eu ia dar uma voltinha no corredor e eu ficava vendo o movimento, né, da vida lá fora do hospital, pela báscula do saguão. E tinha um framboyão que quando eu entrei ele tava sem flor e no último dia que eu fui embora ele tava todo florido. Então eu falo assim que esse framboyão ele acompanhou, né, a minha internação inteira. E de vez em quando os médicos me catavam pelo braço e me levavam pro leito e falavam, você sabe que você não pode ficar andando. Eu sei, mas eu tô cansada de ficar deitada. E gente, eu planejei uma fuga. Eu planejei uma fuga perfeita, porque eu ficava de relógio o tempo todo. E aí eu olhava o movimento o tempo todo das pessoas. Eu sabia quando os técnicos iam estar ocupados, quando eles não estariam, quando teriam residentes, quando não teria, quando teria médico. E aí eu planejei tudo, porque a minha mãe tinha o cartão de acompanhante, né, para ela poder entrar e sair do hospital se ela precisasse. Eu ia roubar esse cartão, ia passar pelas escadas, que era um acesso que quase ninguém usava, ao invés de usar o elevador, e eu fingi que era acompanhante e ia sair. Mas me deduraram. Um amigo meu, que era o único que eu contei, me dedurou. E aí a minha mãe me xingou e contou pros médicos, e os médicos falaram, olha, você poderia morrer no caminho. Aí eu não queria ouvir o que os médicos tinham para falar, porque eram sempre coisas ruins. Eram sempre coisas do tipo, você vai, né, falecer, você vai ficar com sequelas, se você sobreviver à cirurgia. E eu não gostava de ouvir essas coisas, porque eu tinha plena convicção de que eu não iria morrer. Mas eles estavam fazendo o papel deles, né? Porém, tinha um residente em si que eu não gostava. E eu pedi a Deus, para Deus tirar aquele homem da equipe. Porque no dia do aniversário da minha mãe, dia 31 de outubro, ele virou para minha mãe e falou assim, sua filha, ela tá num abismo e é como se ela estivesse caindo desse abismo e não tem volta. O diagnóstico dela é a morte. Isso no dia do aniversário da minha mãe. A minha mãe saiu arrasada, e ela voltou dessa conversa e ela pediu para mim não operar. E eu falei, mãe, eu vou operar, porque se eu não operar, o risco de eu morrer também é grande, né? De romper e tal. E aí acabou que ela saiu assim, desesperada, e graças a Deus ela encontrou uma tia-avó minha na recepção, que ela tava se preparando para subir para visita, né?
E as duas saíram, minha tia-avó levou ela na igreja e aí ela deu uma melhorada e voltaram, né? Resumindo, gente, porque é muita coisa, senão esse vídeo aqui vai ter 1h30 no mínimo. Eu fiz a arteriografia para ver a localização exata da MAVE e foi aqui assim. Deixa eu mostrar para vocês que eu tenho a cicatriz, tá vendo? Aqui aparece mais, mas o corte mesmo da cirurgia, ele pegou daqui de cima da orelha e foi até aqui atrás, na nuca. Mas a parte que mais aparece é essa. E, contrariando as expectativas médicas, eu sobrevivi. Eu saí da minha cirurgia às 3 horas da tarde, sem sequela alguma. Eu tinha entrado pra cirurgia, era 7 horas da manhã. E quando eu acordei da cirurgia, a anestesista, a doutora Amanda, ela falou Angelita, e eu respondi oi, mas eu ainda não tinha aberto os olhos, e ela falou Angelita, e gente, eu juro, eu senti Deus do meu lado, assim, me trazendo de volta à vida. E aí eu virei, porque eu tava de lado, né, como a cirurgia foi na lateral direita, e eu virei o pescoço e ela perguntou, tem uma vozinha aí? Eu falei, baixinho, né, porque fiquei muitas horas entubado. Eu falei, sim. E aí a gente foi pra UTI e começa a parte, entre aspas, chatas, né, que são os neurocheques, que tem que ser feito, né, olhar a dilatação de pupila, movimento de braço, de perna, e assim, no início, esse neurocheque, ele é feito de hora em hora, depois vai se passando. E aí, quando eu cheguei na UTI, depois deles me estabilizarem, gente, eu saí da UTI sem droga vasoativa alguma, assim, realmente foi um milagre, sem estar entubada, sem nada, eu saí super bem. A única droga que tava ainda ligada era o Nipride, né, que é pra pressão, abaixar a pressão no caso, né, que minha pressão ficou muito alta durante a cirurgia, mas foi desligada em 20 minutos. E aí, eles liberaram minha mãe pra me ver. E eu comecei a cantar o louvor do Davi Sasser, Vai Valer a Pena. Eu não vou cantar aqui porque, gente, eu sou péssima cantando. Mas a música fala, não reconheço os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustenta em minha dor. Então, assim, eu comecei a cantar esse louvor, não me perguntem por quê. E eu cantava ele pra minha mãe. E eu sempre voltava no refrão, que vai valer a pena. E vai valer a pena mesmo. E a minha mãe passava a mão na minha cabeça e falava, descansa, minha filha, descansa. E eu tava com a cabeça toda enfaixada, eu não usei PIC, que é um dispositivo, né, de pressão intracraniana. Eu usei uma faixa por 48 horas, gente, que dor insuportável. Eu não senti dor alguma da cirurgia, tá? Mas a faixa me incomodava muito porque ela passou por cima, né, da orelha. Então, a minha orelha ficou muito apertada e isso me incomodava. Aí, com um jeitinho, eu consegui tirar a orelha e doeu um pouco menos. E eu tive que dormir sentada na primeira noite. A técnica que cuidou de mim na primeira noite, ela foi horrível. Não vou entrar em detalhes, né? Mas ela foi completamente desumana. E sim, gente, eu já era da área da saúde nessa época, tá? Então eu sabia tudo que eles estavam fazendo, de certo, de errado, enfim. Eu só lembro de orar e pedir para Deus, Deus, só me permita acordar depois que essa mulher foi embora. E eu acordei 10 para 7 da manhã com ela passando plantão para outra técnica. Então assim, Deus foi maravilhoso em todo tempo. Depois da minha cirurgia, eu precisei fazer uma nova arteriografia para ver se realmente, né, a MAVE tinha sido totalmente retirada e como que tava, né, os meus vasos sanguíneos, como que tava reagindo, porque fizeram tipo um bypass, né, tipo uma pontezinha. O sangue que antes vinha da artéria, passava por nidos e depois voltava para a artéria, eles meio que conectaram direto, tiraram nidos e conectaram. Então, eu sentia o sangue como se tivesse regurgitando, vamos dizer assim.
Eu sentia ele indo e voltando, indo e voltando. E dava para sentir muito porque a artéria, ela não estava acostumada, né, um pedaço dela, a receber essa quantidade de sangue. E aí, dava para sentir bem mesmo, assim, esse refluxo, vamos dizer assim. Mas ficou tudo bem, graças a Deus. Nessa segunda arteriografia, eu fiquei completamente traumatizada, eu sofri muito. O médico que fez a minha arteriografia, essa segunda, ele foi muito desumano. A anestesia local não pegou, o catéter não evoluiu. E para quem não sabe, uma arteriografia, ela pode ser feita pela artéria, né, do braço, né, no punho, e pode ser feito também pela artéria da virilha, né, a femoral. E eu já tinha feito uma arteriografia por essa da virilha, então ela já estava fragilizada. E eu falei, né, que estava sentindo dor. Enfim, gente, foi uma tortura. E mais uma vez Deus me mandou um anjo que foi o estudante, o residente, né, que me acompanhava, que era o Tancredo. Inclusive, Tancredo, se um dia você ver esse vídeo, eu te agradeço muito por ter chegado naquele momento. E o Tancredo falou, tenta na artéria esquerda. E o médico virou pra mim e falou, virou pra mim, eu vou tentar na sua artéria esquerda, mas eu já adianto que não é uma posição que me facilita. E, gente, para quem não conhece, a hemodinâmica, ela tem a maca e ela tem os monitores. E eles viram, tá? 180 graus. Então, era questão dele fazer isso e passar pro outro lado. Pra você ver que realmente era muita má vontade. Enfim, essa arteriografia foi realmente traumatizante. E como usou as duas artérias, né, a direita e a esquerda, no dia seguinte eu fiz 21 dias de internado. E vocês lembram que eu falei no início? Prestem atenção nessa parte que Deus falou que eu ia ficar lá 21 dias. E no dia seguinte fez 21 dias. E aí, 6 horas da manhã eu ouvi a voz de um dos residentes, que foi o doutor Diogo. E na hora que ele chegou perto de mim, né, eu falei, eu vou embora hoje, né? Ele falou assim, não tem como a gente te dar alta porque você fez 2 procedimentos invasivos, né? E você precisa ficar em observação no mínimo 24 horas. E eu tinha feito as arteriografias, gente, no final da tarde, tá? E aí ele falou, até às 19 eu vejo se eu vou te dar alta. Eu falei assim, não, eu vou embora hoje, porque Deus falou que eu vou embora hoje. E Deus não mente. Deus falou que eu ia ficar aqui 21 dias. Hoje faz 21 dias. E ele falou assim, olha, eu vou ver. Eu não posso te garantir. Eu fui e falei, como sempre, confiei cegamente em Deus. Eu simplesmente arrumei minhas coisas, falei com minha mãe, arruma suas coisas que a gente vai embora hoje. Já deixei o Alessandro de stand-by lá, né? E tomei meu banho, me arrumei, eu tinha separado uma roupinha pra mim de alta, pelo menos um pouco mais bonitinha. E, gente, eu fiquei com muita sensibilidade nos olhos, com claridade. Eu já tenho por conta do meu olho ser azul, mas ficou muito pior. E eu comecei, depois de tudo já tá arrumado, né? Eu comecei a andar atrás do Dr. Diego pra ele me dar alta. E como eu não podia ficar nervosa, eles ficaram com medo de não me dar alta e eu ficar extremamente nervosa e os fios se romperem, porque são muito fininhos, né? Os fios de uma cirurgia desse porte, né? E eu já tinha tido um episódio onde eu fiquei extremamente nervosa e naquele dia eles realmente ficaram com medo de eu ficar tão nervosa a ponto da pressão subir e estourar o nidus, que ainda não tinha sido operado. E eu comecei a andar atrás dele. E eu não tinha condição, gente, de andar porque tava realmente muito dolorida as duas artérias. Mas eu comecei a andar igual um pinguim atrás dele. E onde eu via ele, eu dava um tchauzinho, tipo, eu vou agora. Resumo da história. Ele acabou me dando alta. 1 hora da tarde, a Alessandro tava lá pra me buscar.
E aí ele deixou o carro estacionado em outro lugar, não conseguiu vaga próximo, né, ao hospital. Enquanto ele foi buscar o carro, eu fiquei lá esperando junto da minha mãe. E, gente, a gente precisa aprender a dar valor para as pequenas coisas. Eu fiquei 25 dias internada no total, sem contato com o mundo externo. Eu perdi a minha identidade, eu era uma doença ou um número de leito. E quando eu saí do hospital, que eu senti o sol tocando a minha pele, o calor do sol, eu comecei a chorar. Porque às vezes a gente simplesmente reclama tanto, sabe? E esses momentos mostram pra gente que tudo na vida, e a maioria delas Deus deu de graça, e a gente não valoriza. E eu chorei muito, muito, sabe? Porque eu não sabia nem se eu ia sair viva. Inclusive, eu fiz amizade com uma moça lá também, que era da cidade vizinha minha, a única filha da mulher. E ela operou antes de mim. E quando a mãe dela voltou, ela voltou chorando, porque lá era assim, desceu pra cirurgia, você tem que esvaziar o leito. Então você pega tudo, né? E guarda ou manda pra casa de alguém, não sei. Porque outra pessoa precisa daquele leito. E o hospital é 100% SUS, gente. O hospital de Santa Casa é 100% SUS. E aí, eu chamava ela de mãe loira. Eu perguntei, e aí, como foi a cirurgia da Carla? E ela chorando, ela falou que foi tudo bem, mas que a filha dela tinha ido pra UTI. E aí, quando eu tava na UTI, eu perguntei sobre a Carla. E todo mundo falou que não tinha nenhuma Carla lá. E eu tô assim, como todo mundo chama a gente por número de leito, talvez ela seja um número de leito e ninguém nem sabe. E quando eu recebi alta, que eu saí do semi-intensivo, voltei pra enfermaria, minha mãe me contou que ela tinha falecido na cirurgia. Ou seja, poderia ter acontecido a mesma coisa comigo. E quando eu senti o sol, sabe? Eu agradeci tanto a Deus por estar viva. Vocês não fazem ideia. E a Mavi, gente, ela tem a ligação direta com depressão. Então, eu tenho depressão desde a adolescência. E eu trato ela e eu já me conformei que vou tratar o resto da vida. Porque é uma modificação no cérebro. Se eu mostrar pra vocês uma ressonância minha, dá pra ver nitidamente um buraco, um vazio, que era onde ficavam unidos. Então, toda a química do meu cérebro é diferente. Não tem ligação com o autismo, tá? Mas ela proporciona essa capacidade um pouco mais de você desenvolver depressão, e é o meu caso. Outra coisa, gente, também que eu, assim, me emocionei. Eu saí do hospital e eu pude comer num prato de vidro. E com talheres que não quebravam no meio da refeição. Então, assim, aprendam, gente, aprendam a dar valor às pequenas coisas, sabe? Eu sei que tem dias que a gente tá muito, muito desacreditada mesmo, sabe? Das coisas, mas aprendam a dar valor enquanto tem, enquanto vocês podem, porque a gente nunca sabe quando tudo pode mudar. E aí, contrariando todas as expectativas, né, dos médicos, inclusive os cirurgiões vinham me ver todos os dias, porque ninguém acreditava que eu ia sobreviver à cirurgia, porque era uma região difícil de operar, e muito menos que eu sairia sem sequela. Na verdade, assim, hoje em dia a única sequela que eu tenho é epilepsia mioclônica, que são focais, não me atrapalham em absolutamente nada. Eu vivo a minha vida normal, mas hoje em dia eu tomo uma medicação para preservar os meus neurônios, porque cada epilepsia, cada crise convulsiva corre risco de perder um neurônio, né? Então, o meu neuro que me acompanha aqui, Dr. Tiago Tótolo, maravilhoso. Se um dia vocês estiverem precisando de um neurologista,
aqui no Espírito Santo, gente, eu super indico ele. Ele é um médico incrível e eu falo assim que enquanto eu viver, e ele também, eu vou ser paciente dele. Ele é maravilhoso. Inclusive, ele falou que ele teve um paciente de 21 anos com a MAVE no lugar muito mais fácil de operar. E ele morreu na mesa de cirurgia. E ele sempre fala que eu sou um milagre. E aí os neurocirurgiões da Santa Casa também vinham me ver e ninguém acreditava que eu tinha sobrevivido sem sequela. Porque o diagnóstico era ou ela vai morrer na cirurgia, ou ela vai ficar cega, ou ela vai ficar vegetando, ou ela não vai falar mais. E era só coisa ruim. Enfim, passou, né? Eu fui pra casa e eu tinha que ficar um mês de repouso absoluto, mas como eu disse, eu sou muito inquieta. Então, aos pouquinhos eu ia fazendo alguma coisa, né? Que se fosse apanhar uma roupa do varal, lavar uma vasilha e mais um mês de repouso parcial. Não podia pegar peso, nada disso. E aí eu fiquei afastada pelo INSS e voltei a trabalhar nessa clínica de hemodiálise. E como sempre tem pessoas sem noção, né? Uma das colegas falou, nossa, você engordou, né? E tipo, a pessoa não parou pra pensar assim, nossa, ela voltou viva. E eu fiquei sabendo depois que todo mundo falou que eu tava toda torta, né? Que eu tinha ficado sequelada, que eu tava toda torta. Mas eu nunca nem toquei no assunto, eles nem sabem que eu sei disso. E quando essa pessoa falou, né, que eu tinha engordado, realmente, gente, eu engordei 4 quilos na cirurgia, no tempo que eu fiquei internada, né, 25 dias, porque eu não podia sair da cama, né? Eu não gastava caloria, eu só comia. E comia porcaria. E, como eu disse, a Santa Casa é maravilhosa, então tinha café da manhã às 8 horas certinho. Tinha o almoço às 11h30 mais ou menos, o almoço passava. O café da tarde chegava por volta de 12h30 e depois tinha a janta e ainda tinha a ceia. Então, assim, para você ver um hospital 100% SUS fornecer todo esse tipo de refeição para todo tipo de pessoa e até os acompanhantes, né? Muitas vezes também usufruíram, né, desse benefício. Então, eu fiquei 2 meses, né, de repouso e quando eu voltei, foi que eu voltei a trabalhar e eu sentia muita dor de cabeça. E a gente não conseguia descobrir por quê. E quando eu voltei no hospital, encontrei esse mesmo médico, né, que eu falei, que foi negligente no meu primeiro AVC, me deu só o diazepam. E aí a gente não conseguia descobrir e mais uma vez, doutor Sérgio me salvou. Eu cheguei no pronto-socorro um dia com uma dor de cabeça enlouquecedora. E, gente, ele fez um procedimento, não vou negar, foi um procedimento muito doloroso. Eu chorava muito, mas resolveu o meu problema de dor de cabeça por uns 6 meses. Era um procedimento que consistia em injetar, né, em vários pontos da cabeça. Não vou falar o nome dos medicamentos, tá? Mas foi o que resolveu. E só mais tarde a gente descobriu que essas dores de cabeça minha eram reação aos anticonvulsivantes. Então, o único anticonvulsivante que eu posso tomar é o levetiracetam e a lamotrigina. O resto todos me dão essa reação de extrema dor de cabeça. E quando a gente descobriu isso, obviamente, né, eu já estava aqui no Espírito Santo, que eu voltei depois de 2 anos e meio. E o meu neurologista, o Dr. Tiago Tótula, passou o levetiracetam, foi muito bom. Mas eu continuei tendo muita crise. E aí eu fiz todos os exames e não tinha uma causa de ter tanta crise. E ele queria aumentar a dose da medicação e tudo. Porém, a gente descobriu que era crises por estresse. Na época eu estava num relacionamento tóxico, era época de pandemia, então eu trabalhava muitas horas seguidas, não dormia direito, não me alimentava direito, não tomava água direito, todos os gatilhos, né, que contribuem para crise convulsiva. Eu cheguei a trabalhar 30 horas seguidas na época da pandemia.
trabalhava em 2 empregos e ainda fazendo faculdade de arquitetura. Então, assim, foi bem pesado. E aí, um dia, numa das consultas, o doutor Tiago virou para mim e falou: ou você sobrevive, né? Ou você tem suas contas pagas. Você vai ter que fazer uma escolha. E ali eu escolhi abrir mão de um dos empregos e ficar só em um, e realmente eu melhorei. E fiquei 3 anos, se eu não me engano, sem tomar medicação de epilepsia, sem ter crise. Mas quando foi o início desse ano, eu voltei a tomar, eu tava tendo bastante crise mioclônica e isso já tava me incomodando. E eu tava em depressão profunda também, então isso também colaborou. Também tem uma outra questão por trás, um dia eu conto, porque realmente o vídeo, olha, já vai dar 1 hora. E essa é a parte, né, da MAVE, resumidamente. E o diagnóstico do autismo, vocês devem estar se perguntando, né? Quando eu operei da MAVE, como eu ficava de repouso absoluto, eu assistia sempre as mesmas coisas. E eu sempre fiz as coisas sempre do mesmo jeito. E eu sempre me achei uma criança diferente. Mas eu não sabia o diferente como. Um dia minha irmã chegou do trabalho e ela falou: nossa, você tá assistindo isso de novo? Você tá parecendo autista. E aí, tipo, nem liguei pro que ela falou, porque pra mim autista eu não conhecia, tá, gente? É o famoso pré-conceito, né? O conceito que eu tinha de autista eram aquelas pessoas que ficavam, né, balançando, se debatendo. Enfim, eu não sabia que tinham níveis, nada disso. E passou. E eu vim embora pro Espírito Santo e um dia eu peguei o ônibus para eu poder ir trabalhar. E o ônibus descia de um lado da plataforma. Todos os dias eu pegava o mesmo ônibus, no mesmo horário, e ele descia no mesmo lugar. Só que teve um dia que o ônibus desceu de outro lado. E aquilo ali bagunçou minha mente toda. Eu me desorientei, eu não sabia onde eu estava. Eu não tinha certeza nem se eu tinha pegado o ônibus certo. Isso foi assim, flashes, né? Coisa de 1 minuto. E aí eu tirei o celular e comecei a pesquisar sobre o autismo, porque eu lembrei do que minha irmã falou. E muita coisa foi encaixando. E eu comecei a fazer terapia por conta desse relacionamento tóxico que eu tava. Eu queria sair, mas eu não tinha força. E quando eu comentei que a minha irmã falou isso pra psicóloga sobre o autismo, ela falou: olha, eu sou especialista. Eu nunca diagnostiquei um adulto, só criança, mas se você quiser a gente faz os testes. E aí foi, gente, onde eu comecei a fazer os testes. As pessoas acham assim: autista nível 1 de suporte adulto, que é diagnóstico pra quê? Gente, o diagnóstico me libertou. Hoje em dia, eu não me obrigo a fazer tantas coisas quanto antes. Eu me poupo de várias coisas, sabe? Por conta da sobrecarga sensorial, por conta de barulho. Gente, eu tenho uma sensibilidade extrema ao barulho e me incomoda demais. Às vezes, eu tô tão sensível ao barulho que eu escuto alguma coisa assim, bem de leve, e eu fico muito irritada. O meu emocional manda muito também nessas questões. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso. E aí eu fiz todos os testes. Gente, o diagnóstico de autismo, eu quero deixar aqui bem claro, porque muita gente acha que é simplesmente você ir numa consulta e você sai de lá com um laudo de autismo. Não, não é assim. São várias sessões de terapia, com vários testes, são classificações. Quando você já é adulta, você precisa do seu autodiagnóstico, né? Você responde um auto-questionário e alguém da sua família também. Como eu não tenho a minha família aqui, a pessoa que respondeu na época foi a minha irmã mais nova, mas a gente tem 10 anos de diferença, ela não sabe da minha infância. Então ela respondeu o que ela sabia. Então deu um pouco de diferença, né, eu não sei dizer, nas equações, vamos dizer assim. Mas eu tenho uma característica que chamou muita atenção da psicóloga. Eu não sinto falta das pessoas, quase nunca. E tem até uma amiga minha que um dia ela mandou mensagem e falou assim: nossa, Loira, eu tô com tanta saudade de você. Eu virei pra ela e
eu falei, eu não, porque eu não gosto de mentir. Eu não queria dizer pra ela que eu tava com saudade sem estar. Mas isso não quer dizer que eu não sinta a falta das pessoas, tá, gente? Eu sinto. Mas é um limiar muito baixo. E eu socializo, mas 99% das vezes por obrigação. E eu me sinto bem sozinha. Não sou aquele tipo de pessoa que tem necessidade de estar cercada de amigos. Eu tenho pouquíssimos amigos. Lá em Minas eu tenho uma única amiga, assim, de longa data, é a Deise, que a gente já tem 22 anos de amizade. E aqui eu tenho poucos também. E tenho muita dificuldade em manter as amizades por conta dessa falta, de sentir falta, né? As pessoas acham que eu não me importo, mas eu me importo. Mas eu sou muito na minha. Se me mandar mensagem precisando de mim, por qualquer coisa eu puder ajudar, eu ajudo. Mas eu não sou aquela pessoa que tá sempre procurando contato com as outras. Enfim, fizemos todos os testes. Fiz o teste para superdotação. Eu tenho um QI, sim, elevado. Mas eu tenho uma dificuldade na fala. E principalmente de explicar as coisas e principalmente de explicar o que eu estou sentindo. Eu não consigo nomear muitas vezes o que eu estou sentindo. E isso não me deu o laudo de superdotação, porque eu não consigo explicar as coisas às vezes. Eu sei como é, eu sei como funciona, mas eu não consigo explicar. Por exemplo, se você me perguntar onde eu moro, eu sei. Eu sei falar, por exemplo, o nome da minha rua e um ponto de referência. Mas se você perguntar como que faz, por exemplo, para ir a pé, eu não vou saber te explicar de primeiro. Provavelmente eu vou dar tanta volta enquanto eu estiver falando que você vai se perder. E isso é com tudo. Sobre os sentimentos, então, isso é horrível. Horrível, porque às vezes eu quero conversar com a pessoa e, gente, eu não sei como. Sinceramente. Hoje em dia eu peço muita ajuda ao ChatGPT. Eu falo com ele o que eu tô sentindo. Eu tento usar ao máximo a CNV, porque como a gente é autista, a gente não tem filtro, então às vezes fica parecendo que a gente tá sendo grosseiro, quando na verdade a gente tá expressando o que a gente tá sentindo, mas a pessoa entende como uma grosseria. Eu até brinco que se você não quer que um autista seja sincero, não pergunte nada pra ele. Se você perguntar se essa roupa tá boa, e se não tiver, a gente vai falar, não tá boa não. E nem todo mundo tá preparado para viver com a verdade. Muitas pessoas preferem a mentira, né, a ilusão do que a verdade. E assim foi o meu diagnóstico de autismo. Depois do diagnóstico, vem a parte um pouco mais difícil, né, que é você conseguir o laudo médico. Porque a minha psicóloga é especialista, mas ela não dá laudo, ela não tem essa capacidade, né, é só o médico mesmo. E aí, mais uma vez, através de plano de saúde, eu fui tentar o laudo com psiquiatras. Um deles, inclusive, falou que eu não era autista, porque eu era verbal, né? Eu falo. Eu estudava, fazia faculdade, eu namorava e eu moro sozinha. E que autista não faz essas coisas. E fazemos sim, gente. A gente faz. Quer dizer que a gente não precisa de suporte? Precisamos. Muito também. Essa semana, por exemplo, eu tive que resolver algumas questões de documentos. E como eu fiquei hiper focada nessa questão dos documentos, gente, eu perdi a minha prova da pós. E eu só me dei conta ontem. E então, assim, eu tô arrasada. Eu tô tentando não me culpar. Porque é a pós que eu sonhei fazer, neuroarquitetura. Eu queria fazer desde quando acabou a faculdade. Aliás, desde quando eu comecei o meu TCC. É uma área que me interessa por conta da MAVE e também pela minha experiência dentro de hospital, né? E do contexto, né? Das arquiteturas que a gente vê hoje em dia. Então, assim, é muito difícil, porque as pessoas acham que você é funcional o tempo todo. Não, a gente não é. A gente precisa de suporte. E, gente, assim, no meu caso eu moro sozinha, sim, mas eu resolvo tudo. E o resolver tudo me cansa.
Eu não tenho ninguém para passar uma vassoura na casa para mim, tudo sou eu. E eu tenho os meus gatinhos, né? Graças a Deus que eles são meus suportes emocionais, eu falo. Que tem dias que eu tô muito mal e eu agarro eles e, assim, ajuda, né? Eu precisava fazer terapia toda semana? Sim, posso? Não, não posso. Temos benefícios? Quais? Qual o benefício de ser autista? Você ser julgada? Você ser discriminada, igual já aconteceu em um determinado emprego? Você ser rotulada? Então as pessoas acham que quer o laudo de autismo para ter benefício. Não, gente, não tem benefício não. As medicações que eu uso hoje em dia não são as adequadas para mim, mas eu tomo porque o SUS fornece. Mas não todas o SUS fornece, inclusive eu tô com processo para tentar uma das medicações, porque ela é muito cara e é a que mais me beneficia no caso da depressão. E tudo se agravou esse ano porque eu perdi um neném, né? No dia 3 de maio. Isso é papo para outro vídeo, porque nesse com certeza eu vou chorar muito. E eu tô tomando o dobro de medicação. Eu consegui diminuir o clonazepam, né, para dormir, mas ainda tomo quando eu vejo que algo emocional tá mexendo muito comigo. Eu ainda não sei lidar totalmente com essas coisas. É onde eu deveria ter acesso à terapia toda semana e eu não tenho condição de pagar. Essa é a realidade de muitos autistas adultos. A gente precisa ser funcional, a gente não tem direito a ter crise, porque as pessoas não entendem. A gente não tem direito a ter shutdown, meltdown, porque as pessoas simplesmente acham, você trabalha, você estuda, você namora, por que você tem crise? A gente não tem esse direito. Então, às vezes, a cabeça da gente tá explodindo e a gente tá suportando até o fim do expediente do trabalho, até o fim da aula, essas coisas, até o fim da festa da família. Então, assim, realmente a gente não tem benefício algum. Ah, e vocês vão falar assim, tem desconto no IPVA? Isenção? Tenta. Tenta. Autista tem direito a 80%, se eu não me engano, de desconto na passagem de avião do acompanhante. E mesmo assim, precisa de um laudo médico para você, falando, né, que você precisa do acompanhante. A sua passagem não tem desconto. Então, cadê? Não tem benefício, gente. A realidade do autista adulto, ela é desse jeito. Você precisa ser funcional o tempo todo, 24 horas por dia, mesmo sem você ter dormido direito, mesmo com você com sobrecarga sensorial, mesmo com você no limite de exaustão emocional e mental, porque a mente da gente parece que ela não para. Enquanto eu tô aqui gravando o vídeo, eu tô pensando em milhões de outras coisas. Então, assim, não tem vantagem nenhuma em ser autista e muito menos autista nível 1 de suporte e adulta, né? A gente vive como pode, como aguenta. Hoje em dia eu ainda me permito, por exemplo, um dia que eu tô muito cansada e eu não tô trabalhando, eu me permito deitar e dormir. Mas já teve vezes que eu não tinha essa opção. Então, esse vídeo aqui é mais para contar mesmo, né, como foi o diagnóstico. Eu acabei contando a parte da MAVE, porque realmente era uma parte importante, porque foi através da fala da minha irmã após a cirurgia que eu fui diagnosticada. E, gente, eu sempre me achei uma criança diferente. Eu nunca gostei de brincar de casinha, eu achava tedioso. Eu gostava de brincadeira de menino, gostava de soltar pipa, carrinho, essas coisas, pique-bandeira, pique-pega. Eu nunca tinha amigos na escola. Às vezes era uma amiga, às vezes era nenhuma. Eu não tinha colegas para poder brincar com frequência, porque as pessoas queriam brincar de coisas que não me interessavam. Eu simplesmente ficava perdida no meio das brincadeiras. E tem a questão ainda, né, da gente não entender piada, da gente não entender literalidade. E isso chega a machucar, porque nos relacionamentos isso se torna muito difícil. Muito difícil. Às vezes a pessoa ela tá brincando e a gente leva a sério.
E isso acaba tomando uma proporção que não precisava. E eu vou gravar um outro vídeo contando pra vocês como é se relacionar com um autista, né? Eu espero que a Rovena esteja junto, porque ela é casada. Eu não, sou solteira. E... mas já passei por relacionamentos onde eu percebia que não por minha culpa, né? Por conta do autismo mesmo, algumas coisas tomavam uma outra proporção. Porque eu não entendia que a pessoa às vezes estava brincando, ou que a pessoa estava usando um exemplo, né? Mas enfim, eu acho que é isso, né, que eu tinha pra falar. Deixa eu tentar lembrar se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Eu acho que é basicamente isso, né? Quem fez o meu diagnóstico psicológico foi a doutora Cláudia, maravilhosa. Eu vou trazer ela aqui um dia para vocês, no canal, para vocês conhecerem, para tirar dúvidas com ela, para vocês perguntarem. Então podem deixar aqui nos comentários, né, as dúvidas. Eu ainda não tive tempo de responder todo mundo no comentário, porque, gente, realmente essa semana foi bem puxada para mim. Eu tive que resolver muita coisa fora de casa. Eu não tive tempo para parar mesmo, para poder mexer aqui no canal e ver, né, os comentários e nem responder, mas eu prometo que eu vou responder, prometo que eu vou gravar vídeos e eu vou contar tudo que vocês quiserem. Vou falar como é relacionamento com autista, vou falar como é trabalhar, né, com autista adulto pela nossa perspectiva, tá? Porque o outro não tem como a gente saber, porque geralmente eles estão mentindo. Então, assim, eu quero trazer tudo isso para vocês. Quero trazer a questão de estudo, né? Eu estudo para concurso, eu passei um, aguardo ser chamada, mas continuo estudando para outros. E quero falar também, né, sobre essa questão, como estudar sendo autista por conta da sobrecarga. E no meu caso ainda tem um agravante da epilepsia, que eu tenho um tempo reduzido de tela. Então, o máximo que eu consegui até hoje ficar estudando sem me prejudicar foi 3 horas. Então, eu vou mostrar para vocês o método que eu uso, né, para poder estudar com eficácia e utilizar o tempo que não me prejudica mentalmente, né, e não me sobrecarrega. Então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre isso também, podem colocar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Uma coisa que eu queria falar. Quando eu recebi o diagnóstico do autismo, foi muito difícil para mim contar para minha família. Eu contei mais rápido para minhas 2 irmãs. Meu irmão, eu falei, mas meu irmão é muito tranquilo, então para ele não fazia diferença, né? Eu vou continuar sendo quem eu sou, né? E eles, né, já me conhecem, sabem, né, como eu sou também. Mas contar para minha mãe foi muito difícil, porque a minha mãe, ela teve um casamento de 21 anos, extremamente abusivo, violento. E eu ficava pensando, se eu contar para ela e ela pensar que, além de tudo que ela passou, ela ainda tem uma filha deficiente. Porque sim, a gente se enquadra como deficiente. Pessoa com deficiência, né? O autismo é um transtorno e ele não vai acabar. Não é uma doença, não tem cura. Mas ela falou que isso não ia mudar. E eu lembro que eu tava no ônibus digitando a mensagem. E assim, eu digitava e apagava, tentava achar a melhor forma de falar com ela. E isso já tinha uns 3 meses do diagnóstico para mais. E aí ela falou, né, que isso não vai mudar para ela, não mudava nada. Eu ia continuar sendo amada por ela da mesma forma. A minha irmã, a Mayara, ela ficou com medo de eu me prender, né, ao diagnóstico. Mas hoje ela vê que não, eu continuo fazendo tudo que eu sempre fiz, que eu sempre gostei. Eu só não me obrigo mais a fazer as coisas que
eu fazia para poder agradar as pessoas, né? Por exemplo, sair, às vezes, tem dia que eu quero, tem dia que eu não quero. Às vezes eu marco de sair e no dia eu não quero. É assim, isso também é uma questão meio complicada em relacionamento, porque o contrário também é ruim. Se a pessoa fala que vai sair, a gente gera uma expectativa e a gente planeja. Por exemplo, se a gente vai sair às 8 horas da noite, você pode ter certeza que às 10 horas da manhã a gente já tá planejando o cabelo, a unha, a roupa, tudo. E aí, se a pessoa desmarca, a gente fica muito frustrada. Então, uma das coisas que eu sempre falo nos meus relacionamentos, apesar de que eu não tenho tido vontade mais de me relacionar tanto igual eu já tive por conta da perda da minha filha. É difícil para as pessoas entenderem que desmarcar um compromisso com o autista não é a mesma coisa que desmarcar com uma outra pessoa. Porque a gente é igual uma criança nesse sentido, a gente gera uma expectativa muito grande. E aí, na nossa cabeça, a gente faz planos para aquele passeio acontecer. Então, a gente já visualiza o passeio acontecendo, a gente já visualiza o que a gente vai fazer, onde a gente vai e tudo. E nem sempre as pessoas cumprem, né, o que elas prometem. E isso chega a ser dolorido, porque ninguém precisa prometer nada a ninguém, né? Mas eu acredito que a partir do momento que você fala, você deveria no mínimo cumprir. E isso também é uma questão muito séria no autismo, né? O senso de justiça. Um dia eu gravo outro vídeo falando sobre isso também. E acho que é só. O vídeo já tá longo demais. Espero que vocês tenham paciência para assistir até o final. E se tiverem mais alguma dúvida sobre o diagnóstico, vocês podem deixar aqui embaixo. Ah, só uma coisa. Quem deu o meu laudo médico do autismo foi o Dr. Tiago Tótolo, né? Porque ele já era meu neurologista, ele já me acompanhava. E então ele já tinha percebido que além de neurologista, ele tem outras especialidades, ele tem psiquiatria também, ele tem fisiologista, nossa, inúmeras. E realmente ele é um profissional muito capacitado, maravilhoso, assim, muito humano. Então ele me deu o meu laudo e ele ainda falou assim, olha, eu não dou laudo de autismo, mas como você já é minha paciente, eu já te conheço, já te acompanho, eu vou te dar, e esse laudo da sua psicóloga tá muito bem feito. Tinha tempos que eu não vi um laudo tão bem feito como esse. Então, quem me deu o meu laudo de autismo foi o Dr. Tiago Tótolo, inclusive a questão da fala, né, da dificuldade da fala, tá especificada no meu laudo. Eu não tenho dificuldade de falar em si, mas tem essa dificuldade de explicar as coisas. Não sei se vocês vão reparar, às vezes eu vou e volto, né, nos assuntos. E a dificuldade de explicar, né, o que eu sinto, muitas vezes eu queria falar de uma forma um pouco mais suave, mas não tem jeito, a gente não consegue mentir. E enquanto tá incomodando, se eu não falar, pra mim as coisas não voltam a funcionar. E isso é em relacionamento, amizade, trabalho, tudo. E acho que é só, né? Aí eu recebi o meu laudo e virei milionária com ele. Porque é o que as pessoas acham, né? A gente é autista e vira milionário, a gente é autista e tá cheio dos direitos. E eu tô aqui mostrando pra vocês a realidade de depender de medicação do SUS, que não é adequada pra mim, mas é a que no momento eu não posso pagar. Então eu tenho que adaptar pra não ficar sem nada. Não tenho acesso à terapia toda semana, como precisaria, por questões financeiras mesmo. Preciso de suporte, não tenho, porque eu moro longe da minha família.
E sou solteira, né? Não tenho marido, não tenho filho, não tenho nada. Então, é isso. Às vezes eu queria apenas alguém pra me dar um abraço no fim do dia e falar assim: eu sei que você foi forte hoje, deita aqui no meu colo e descansa. Ou pra ir marcar uma consulta pra mim. Ou ir na farmácia buscar minha medicação que eu já comprei pelo aplicativo. Porque eu tô exausta. Inclusive, recentemente eu tava num dia desses exausta, completamente exausta. E eu estava no caixa preferencial por conta do autismo. E uma senhora pediu para poder passar um queijo na minha frente. E eu falei com ela, se fosse outro dia eu até deixaria, mas hoje não, porque eu tô exausta. E eu realmente estava assim no meu limite físico, mental. E, gente, a gente pode parecer pessoas normais, mas pra gente ir ao supermercado é horrível. Eu odeio ir no supermercado. Eu queria alguém para poder fazer isso por mim. Cansa mesmo, sabe? E quando você já tá cansado é pior ainda. E a minha cabeça funciona 24 horas por dia, porque eu tenho milhões de coisas para pensar, para resolver sozinho, porque eu não tenho suporte. Então, se eu precisar de ir no supermercado comprar um pacote de café, quem tem que ir sou eu, não tem quem vá. E independente do dia, eu posso estar tendo um dia péssimo, mas eu preciso ir. E é isso que as pessoas não entendem sobre o autista adulto. A gente precisar ser funcional, mesmo quando a gente não tá dando conta. E não é frescura, gente, é, é real, sabe? É muito cansativo mesmo. E eu acho que é isso, eu vou ir parando por aqui, o vídeo realmente já tá muito longo. Vocês podem deixar aqui os comentários de vocês. Agradeço a todos pela paciência, pelo tempo que vocês, né, ficaram aqui assistindo o vídeo. E é isso. Se vocês quiserem saber um pouco mais, podem mandar, né, aí nos comentários. Podem perguntar. Aos poucos a gente vai começar a falar sobre a neuroarquitetura, sobre os ambientes, como isso afeta, mas eu acho que tudo tem que começar do começo, né? Mostrando, né, a realidade do autismo e para adentrar no assunto, né, da arquitetura e como isso interfere na vida de um autista adulto.